Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Um texto bem conhecido, mas que fala fortemente aos nossos corações. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 ao versículo 26. Quantos encontraram? Digo amém? Amém! Amém, graças a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja Deus. Repita comigo uma expressão que está no versículo 24, que diz assim, a primeira parte, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Repita assim: glória a Deus. Repita comigo também assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Repita comigo: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Glória a Deus. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nesta passagem temos uma passagem simples, de fácil entendimento, e que, se você estiver orando, intercedendo, clamando, certamente Deus vai falar fortemente ao teu coração nessa noite. Você vai receber a mensagem da parte de Deus, que vai sair daqui abençoado e edificado para a glória do nome do Senhor. Quero perguntar aqui aos irmãos: quantos aqui já sentiram a presença de Deus nesse culto, nessa noite? Glória a Deus. Eu tive boas notícias dessa igreja, estando lá no Jardim Pacaembu. Alguns irmãos que são do Cosmo e alguns irmãos que passaram por essa igreja comentaram que esta igreja aqui é uma igreja viva, é uma igreja avivada, é uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, é uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Aleluia. Quantos aqui, aleluia, são daqueles que creem, aleluia, num grande avivamento que Deus tem para realizar nesses últimos dias? Quantos aqui sentem a chama do Pentecostes viva no seu coração? Levante a sua mão e diga glória. Graças a Deus por isso. Desde já eu quero agradecer a Deus primeiramente por tudo que o Senhor tem me concedido. O Senhor tem suprido as minhas necessidades aqui na cidade de Campinas. Tendo em vista que eu vim da cidade de Recife, o Senhor falou várias vezes comigo ali e disse para mim: prepara as malas, porque eu tenho uma obra com você do outro lado. E o Senhor me trouxe até a cidade de Campinas, e aqui estamos fazendo a obra do Senhor ali no setor 7, na congregação do Jardim Pacaembu, tendo como pastor ali nosso pastor do setor, o pastor Agostinho, e o pastor da congregação local, o pastor Arnaldo, que tem sido um pai, tem nos ajudado, nos abençoado, tem sido uma bênção na nossa vida. Eu quero agradecer também a Deus pelo do pastor Osvaldo, que confiou na nossa pessoa. Estive conversando com ele há pouco tempo, uma bênção. Os irmãos aqui estão na bênção de Deus, porque tem um pastor abençoado por Deus. O irmão Celso, o líder do pai, o Celso, amém? O irmão Genito, que ele é abençoado, que tem nos
nos agendado para alguns trabalhos aqui. O irmão Daniel, essa bênção que nós conhecemos ali no COS, no ponto de pregação ali. Deus abençoe. E a todos os demais obreiros, que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós lemos, ele fala sobre duas classes de pessoas. Fala sobre dois tipos de crentes. Fala sobre aqueles que escutam as palavras de Deus e as praticam. E a outra expressão que está no versículo 26 diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Existe aqui duas classes de crentes. E vendo isso, observando esse texto, eu vi em outra passagem da Bíblia, no livro de João capítulo 6, a partir do versículo 60 ao versículo 69, Jesus, depois de ter feito um grande milagre da multiplicação dos pães, e ele andou sobre as águas, ele se dirigiu para determinado lugar, e ele deu um sermão e um discurso muito duro, um sermão com palavras duras, que muitas pessoas que ouviram aquele sermão se desanimaram. Mas Jesus, ele queria ver o que estava no coração daquelas pessoas. Ele estava querendo provar e ver que verdadeiramente aquelas pessoas serviam a ele, não pelo pão que ele fez o milagre, que ele os abençoou com o pão do milagre, ou com seus milagres, ou aquelas pessoas que servem a Deus e que estavam seguindo a ele, aleluia, não pelo pão, mas porque amavam a ele em espírito e em verdade. Quantos aqui são verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade? Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite: Deus não está preocupado com pessoas, aleluia, que não têm compromisso com Ele. Deus não está preocupado com pessoas, aleluia, que está em busca do pão terreno. Tem pessoas que têm buscado a Deus por causa do pão terreno, por causa das bênçãos terrenas, por causa, aleluia, de uma porta de emprego, simplesmente por causa de uma bênção material. Deus está interessado em verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que independente de situação boa ou difícil, é glória a Deus, é aleluia, é louvado seja o nome do Senhor. Deus está preocupado com a geração que o adore, que o glorifique, independente das circunstâncias. Aleluia, como diz um certo hino: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor. Eu não estou preocupado, aleluia, com o lado teológico, eu não estou preocupado, aleluia, com o conhecimento simplesmente, eu estou preocupado com a direção que Deus quer me dar aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Aquele que prega a palavra de Deus, ele não faz concerto com homens. Aquele que prega a palavra de Deus, ele não faz concertos, aleluia, aleluia, com qualquer pessoa aqui na terra. Aquele que prega a palavra, aleluia, o concerto que ele faz é com Deus soberano. Deus está contando com a geração de pregadores, Deus está contando com a geração de profetas nessa época. Não é que venha alisar a cabeça de alguém, aleluia, por causa da condição financeira que alguém tem. Não, Deus está interessado com homens que têm um compromisso com a palavra e que anunciam a verdade. Alguém queira ou não queira ouvir, a necessidade que a igreja tem que ser suprida, e tem que haver profeta segundo o coração de Deus para ministrar.